A Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas nessa noite de hoje, né? Estamos felizes de estar aqui podendo adorar e cultuar o santo nome do Senhor. Quero convidar a igreja desde já, para nós já abrirmos a palavra do Senhor na palavra que nós vamos pregar nessa noite, né? Mateus capítulo 22, Mateus 22, irmãos. E antes de iniciarmos aqui a leitura da palavra, dizer que realmente, irmãos, a gente enfrenta muitas lutas nas nossas vidas. A igreja enfrenta luta, nós enfrentamos lutas individuais também. Nossa irmã Osmarina, dando testemunho aqui, né, me fez pensar como que muitas vezes, irmãos, às vezes por poucas coisas, né, a gente fica triste, às vezes por pequenas coisas a gente fica desanimado muitas vezes, mas quando nós vemos um testemunho desse, né, tão forte, aí que nós temos que agradecer a Deus, irmãos, por todos os momentos que Ele nos permite passar de bons nessa vida nossa. E os momentos difíceis é que nós temos que pedir realmente que Deus nos ajude no dia mau. Porque o dia mau chega para todos. Também já tive perdas muito dolorosas na minha vida também, minha esposa também já teve. Creio que todos nós em algum momento temos, e nós sabemos que essa dor é uma dor muito grande, porque a dor da separação, a dor da saudade, eu creio que é a maior dor, né, que o ser humano pode enfrentar. Então nós vamos estar orando nessa semana pela nossa diaconisa Osmarina, orando por toda a família, né, por toda essa situação que a família tem passado, pedindo para Deus dar força para essa família, consolar a família, irmãos, agir nessa causa aí também, consolar os corações. E aí nós vemos também como que a nossa irmã é guerreira de ainda estar aqui, porque eu sei que não é fácil estar aqui nessa noite, irmãos. E por isso que eu digo, nós temos que aproveitar enquanto nós podemos, né, ter forças para estar vindo para a igreja, porque realmente nós não sabemos o que pode acontecer o dia de amanhã, e às vezes por poucas coisas nós perdemos essa oportunidade de estar buscando ao Senhor, às vezes por pequenas coisas nós deixamos de buscar o Senhor. Esses dias também minha esposa deu ali um relato, eu ouvi ali ela falando, um relato muito forte da Alice, né? A Alice também, a nossa ovelhinha que está ali lutando também pela vida dela. E ali minha esposa falando esse relato, eu sei que é algo até assim meio pesado de falar, mas é necessário para a gente vir acreditar, né, irmãos, o quanto que nós precisamos do Senhor, para a gente saber o tanto que nós precisamos da misericórdia e da graça dele. Às vezes é importante a gente falar o que acontece. E ali a nossa irmã Alice, irmãos, estava ali numa situação que talvez teria que amputar a perna dela, né, irmãos? Eu não sei como é que foi, como é que está essa situação, mas talvez o procedimento que teria que fazer, amputar a perna dela. Mesmo ela ali lutando entre a vida e a morte, ainda tem que passar por essa ainda, por mais essa luta, por mais essa dor. E aí eu fico me lembrando os dias que ela vinha aqui para a igreja, às vezes andando com dificuldade, que ela tinha problema nas pernas, né? Andando com dificuldade, subia ali a escada com dificuldade, às vezes eu ia ajudar ela, e ela, não, pastor, pode deixar, que ela queria subir sozinha, mas sempre eu queria ajudar ali, subir a escada, subir a rampa, e hoje ela está enfrentando essa luta. Então, irmãos, eu trouxe isso para mim, esse ensinamento nessa noite, quando a irmã estava dando testemunho aqui, de eu não reclamar por pequenas coisas, de eu não me entristecer por pequenas coisas, porque tem muitas pessoas passando por situações, muitas vezes, muito mais difíceis do que as situações que a gente passa muitas vezes, né? E agradecer a Deus e pedir a Ele que dê força aí para toda a família, em nome de Jesus Cristo. Mateus 22, irmãos, acharam? Vamos fazer a leitura sentado, irmãos? Irmãos, pode sentar? Porque hoje eu quero ler, né, toda essa passagem, como a passagem é um pouquinho longa, eu vou estar lendo e os irmãos podem ler e acompanhar. Mas os irmãos, prestem bastante atenção no que Deus quer falar nas nossas vidas, nessa noite de hoje, porque essa palavra falou comigo e creio que vai falar com você também. Estamos aí nesse período de férias, alguns irmãos ausentes, outros enfrentando outras batalhas, e outros estão aí, né, irmãos, nas mãos do Senhor, nas nossas orações, nas mãos do Senhor, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Então aqui, Mateus capítulo 22, vamos ler do 1 até o 14, diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir.
De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra de hoje. E o tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração, o título dessa palavra é: assim caminha a humanidade, irmãos. Porque assim caminha a humanidade. Desde que o pecado entrou no coração do homem, entrou na vida do homem, na história do homem, é que o homem, irmãos, a natureza humana não tem a tendência de buscar a Deus. A natureza humana não é inclinada para buscar as coisas de Deus, não é inclinada para buscar o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia fala: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é o que a Bíblia diz. A única maneira, irmãos, de nós buscarmos a Deus somente é através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Essa é a única maneira que o ser humano busca ao Senhor. Só através de uma ação sobrenatural do Espírito nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então até buscar a Deus não é mérito nosso, irmãos, é mérito de Deus. Nós só estamos aqui nessa noite porque o Espírito Santo operou dentro de nós essa vontade da gente estar aqui. E se a gente for analisar bem, a nossa carne, a nossa natureza humana, não queria. Preferia muitas vezes a nossa natureza humana. Preferia estar descansando, ou se divertindo, ou em algum lugar, irmãos. Mas o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Espírito opera em nós essa vontade de vir para a igreja. Opera no nosso espírito, porque a nossa carne realmente não quer. Essa é a natureza humana, irmãos, a natureza carnal. Pastor, mas por que eu gosto de estar na presença do Senhor adorando? Porque o Espírito Santo está operando no seu espírito. Jesus mesmo falou: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é o quê? Fraca. Muitas vezes a carne está desanimada. Às vezes o seu espírito, o Espírito Santo opera no seu espírito a vontade de orar. Mas quando você tenta orar, você fica ali muitas vezes desanimada, às vezes você fica com sono. O Espírito Santo muitas vezes opera em você aquela necessidade de jejuar. Mas quando você tenta jejuar, a sua carne muitas vezes não quer, a sua carne quer comer. Às vezes o Espírito quer que você faça a obra, mas às vezes a sua carne está cansada, quer que você fique em casa. Então veja que tem duas naturezas lutando dentro de nós. Mas desde que entrou o pecado no coração do ser humano, é que a tendência do ser humano é se afastar de Deus. Não se aproximar, mas se afastar de Deus. Quero fazer aqui um resumo rapidamente para os irmãos entenderem. Desde o começo da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para ter ali comunhão com Ele. Na virada do dia, todos os dias, Deus ia ali ter comunhão com eles ali, irmãos, no íntimo, no profundo, um particular ali mais profundo com eles. Todos os dias, na viração do dia. Mas aí a Bíblia vai dizer que entrou o pecado. Através do engano da serpente, Adão e Eva pecaram.
E a primeira coisa que eles fizeram quando pecaram foi o quê? Se afastar de Deus. Veja que eles não foram de encontro a Deus quando pecaram. O que eles fizeram? Se afastaram. Se esconderam de Deus. E quem foi ao encontro deles foi Deus. Não foi eles que foram ao encontro de Deus. Foi Deus que foi ao encontro deles. Tanto que Deus chegou e falou: Adão, aonde tu estás? Deus não falou: Adão, o que tu fizeste? Não foi isso que Deus falou. Deus ele falou o seguinte: Adão, aonde tu estás? Deus queria dizer: Adão, por que você não está no lugar que você deveria estar? Adão, por que você se afastou de mim? Adão, por que você está se escondendo de mim? Adão, por que você se distanciou de mim? Não foi o que você fez, mas aonde tu estás. Irmãos, Deus ele nos conhece. Ele sabe que nós somos pecadores. Então, irmãos, Ele não vai olhar para aquilo que nós fazemos muitas vezes, mas Ele vai olhar para onde nós estamos. Se nós estamos na presença dEle ou se nós estamos distantes da presença dEle. Porque errar, nós sempre vamos estar errando enquanto nós estivermos nessa terra. Ele sabe que nós não estamos sendo perfeitos nessa terra e Ele sabe que nós não somos perfeitos. Então, não é aquilo que nós fazemos, mas aonde nós estamos na presença do Senhor. Isso aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, pela misericórdia de Deus, Eva chegou até a declarar isso, que pela misericórdia de Deus, Adão e Eva ainda tiveram ali filhos. Porque quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que fazer o quê? Expulsar eles do paraíso. Não porque Deus é mau, não porque Deus é ruim, mas Deus estava protegendo eles do paraíso, irmãos. Porque sabe por quê? Porque no paraíso havia ali a árvore da semente do bem e do mal. O fruto da árvore da semente da árvore do bem e do mal. Então, irmãos, a árvore do bem e do mal era a árvore que trazia o pecado. Mas existia no paraíso também a árvore da vida. E a árvore da vida era a árvore que dava a vida eterna. Então imagine comigo, eles eram pecadores. E se como pecadores eles comessem o fruto do bem e do mal, o fruto da árvore da vida, perdão, aí eles seriam pecadores eternamente. Eles seriam pecadores por toda a eternidade, irmãos. Então, Deus não estava ali, irmãos, expulsando eles do paraíso porque Deus era mau, não. Deus apenas estava ali protegendo eles para que eles não cometessem outro erro e não tivessem ali outra oportunidade de serem redimidos. Vai dizer que Deus expulsou eles do paraíso e colocou ali querubins para vigiar o paraíso. Então vejam, irmãos, que Deus ele não estava protegendo o paraíso do homem, mas ele estava protegendo o homem do paraíso porque o homem poderia cometer esse erro e errar de novo. Colocou querubins para vigiar o paraíso. E aí vai dizer que depois que aconteceu isso, Deus ainda teve misericórdia deles, porque Deus sempre dá uma segunda chance. E chega o momento da Bíblia que Eva vai dizer que através da graça de Deus, Deus concedeu que ela teve mais filhos. E aí ela teve Caim e teve também Abel. Nós vemos que no primeiro relato ali de Caim e Abel, irmãos, a Bíblia já relata em Gênesis 4, uma passagem triste da história também do ser humano. Vai dizer que Caim ficou ali com raiva de Abel, Caim invejou Abel e Caim matou Abel. E quando Caim matou Abel, Deus ainda deu uma oportunidade de Caim se arrepender, mas Caim não se arrependeu. Se irou e matou seu próprio irmão. Quando Caim matou Abel, aí nós vemos uma passagem mais triste, uma das passagens mais tristes da Bíblia também. Porque Deus ele falou para Caim, falou: Caim, o pecado já está à porta. Cabe a você dominar o seu pecado, porque se você não dominar o seu pecado, a consequência vai vir sobre a sua vida. Mas ainda assim, Caim não ouviu a voz de Deus e matou Abel. Quando Caim matou Abel, irmãos, que Deus foi ali cobrar também isso que ele tinha feito, vai dizer que Caim se afastou da presença de Deus, que Caim saiu da presença de Deus. Note que não foi Deus, irmãos, que tirou Caim da presença dele, mas foi Caim que se afastou da presença de Deus. E aí chega a época dos patriarcas, a humanidade começou a crescer no mundo, a humanidade começou a multiplicar no mundo, chegou a era ali dos patriarcas. E aí nós já vamos aí adiantando, nós chegamos lá no tempo de Noé. No tempo de Noé vai dizer que a humanidade já tinha crescido muito, mas a humanidade estava cada vez pior. A humanidade estava cada vez mais se afastando do Criador.
Porque o homem tem a tendência de se afastar cada vez mais de Deus. E aí, quando a humanidade estava ali cometendo todo tipo de pecado, a Bíblia vai dizer que Deus chegou até mesmo se arrepender de ter criado o homem. É claro que o arrependimento de Deus não é como nós pensamos, como nós imaginamos, não é como o arrependimento do homem. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Esse arrependimento, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é que Deus sentiu uma profunda tristeza com o pecado do homem. É que Deus sentiu um profundo pesar com o pecado do homem. Aí no tempo de Noé, veio o quê? O dilúvio. Veio o juízo. Deus levantou Noé para pregar, para avisar para aquele povo, para trazer libertação para aquele povo ali, e mandou Noé construir a arca. A arca significava o quê? A salvação de Deus, porque o juízo viria. Mas veja que Noé pregou por mais de 100 anos, mais ou menos uns 120 anos, mas só quem ouviu Noé foi a sua família. Só quem entrou na arca foi a sua família, foi a família de Noé. E o juízo chegou e levou a todos. Então veja que a humanidade sempre teve a tendência de se afastar do Senhor. Depois que passou a época do dilúvio, aí Deus ali deu uma outra oportunidade para Noé e para a humanidade através de Noé. Aí o ser humano, a humanidade começou a se multiplicar sobre a terra de novo. E aí nós vamos avançando, nós chegamos no tempo de Abraão. Através de Abraão, Deus fez uma promessa para toda a humanidade. Deus falou: Abraão, eu vou te abençoar. E através de ti, todas as nações serão também abençoadas. A sua descendência será maior do que as estrelas dos céus. A sua descendência será maior do que as areias das praias deste mundo. A sua descendência será grande. E através de ti, todas as nações serão abençoadas. E aí veio Abraão, de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio ali os 12 filhos de Jacó, que deu origem às 12 tribos de Jacó. Entre os filhos de Jacó estava ali José, e nós sabemos que de José começou ali a surgir uma outra geração também. Mas chegou um tempo que José morreu. Quando José morreu, vai dizer que surgiu outro faraó, e através desse outro faraó, que José foi muito usado ali no tempo de faraó, através desse outro faraó, a nação de Israel ali, os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, esses descendentes, eles foram escravizados. Aí Deus levantou um libertador. Esse libertador é Moisés. Moisés libertou aquele povo, foi usado por Deus para libertar de forma sobrenatural aquele povo. Moisés guiou aquele povo para o deserto e Moisés começou a guiar aquele povo ali para a terra prometida que Deus tinha prometido lá para Abraão. Essa terra prometida, Canaã, essa terra prometida simboliza a Canaã celestial, representava a Canaã celestial que um dia eu e você vamos entrar nela também. Moisés começou ali a direcionar aquele povo, a guiar aquele povo. Mas chegou um momento que Moisés também morreu. Só que antes de morrer, Moisés, ele treinou ali uma liderança, um substituto. Nós vamos ver aqui também a importância da liderança, irmãos, no plano de Deus, de todas as lideranças. E quando nós falamos liderança, não é só a liderança na igreja, mas a liderança na nossa casa, no nosso lar. Porque os pais são lideranças no lar. O que é liderança? Liderança é poder de influência. Liderança é influência. Nós somos lideranças nas nossas casas também. Nós lideramos os nossos filhos e temos que direcionar eles. No trabalho você pode ser uma liderança. Na sociedade você pode fazer a diferença e ser uma liderança também, guiar o povo. E na igreja também Deus levanta lideranças. No meio do povo de Deus, Deus sempre levantou lideranças para guiar o povo. E olha só a importância da liderança quando está na presença do Senhor. Aí Moisés treinou Josué. Josué começou a direcionar o povo e Josué entrou na terra prometida. Cumpriu a missão que começou lá com Moisés. Entrou na terra prometida. É claro que da geração ali de Moisés só entrou Josué e Caleb, né, irmãos? E ali entrou a outra geração. Os filhos daquela geração entraram ali na terra prometida também. Então, irmãos, quando eles entraram na terra prometida, Josué estava guiando o povo. Mas a Bíblia vai dizer que chegou o momento que Josué também partiu. E aí nós vemos um erro de Josué. Aí nós vemos um problema. Josué não treinou nenhuma liderança.
Depois que Josué liderou esse povo, não treinou nenhuma liderança, nós entramos no tempo de juízes. Estamos até estudando no estudo bíblico, né, a relação ao tempo dos juízes. No tempo dos juízes, a Bíblia vai dizer que o povo estava ali sem direção, o povo estava ali sem liderança. Vai dizer que surgiu uma outra geração que já não conhecia mais a Deus e nem as obras que Deus tinha feito. Perceba que o ser humano sempre teve a tendência de se distanciar de Deus. A Bíblia vai dizer que no tempo dos juízes, o povo fazia aquilo que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, o povo fazia aquilo que dava na telha. O povo fazia aquilo que eles bem queriam fazer. Eles andavam segundo a sua própria vontade. Segundo o seu próprio entendimento, o povo estava fazendo aquilo que eles queriam fazer, não aquilo que Deus queria que eles fizessem. E aí nós damos uma pausa para a reflexão nos dias de hoje. E nos dias de hoje, irmãos? Quantas vidas, quantas pessoas não estão aí também fazendo a sua própria vontade e deixando de fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que parece reto aos seus olhos? E a Bíblia tem 2 versículos, 2 provérbios que diz assim: há coisas que parecem retas aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Tem muitas pessoas que estão pensando que sabem o que estão fazendo. Não, da minha vida, eu que sei da minha vida cuido eu, é eu que sei, a igreja não sabe de nada, o pastor não sabe de nada, o pastor é muito chato nas pregações dele, da minha vida, eu é que sei. Então elas pensam que estão fazendo a coisa certa, mas a Bíblia fala que há muitos caminhos que são caminhos de morte. Quando se levanta um profeta e fala, vamos buscar Deus. Quando levanta um profeta, um evangelista, um diácono, um irmão, uma irmã, e fala, vamos para a igreja. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas, né? Às vezes fica com raiva. Ah, não sabe de nada, esse negócio de igreja, não quero saber. Nós vamos chegar na parábola e os irmãos vão ver que essa parábola fala disso. Então veja que no tempo dos juízes, o povo estava seguindo o seu próprio entendimento. E aí nós vamos avançando para os tempos dos profetas, para o tempo dos reis, né? Depois veio o tempo dos reis. No tempo dos reis também era interessante. Quando surgia um rei que estava ali na visão, na direção de Deus, vai dizer que o povo também seguia esse rei e o povo começava a se aproximar de Deus de novo. Porque no tempo de juízes também era assim. O povo estava ali pecando, aí Deus levantava outra nação para subjugar o povo. Quando Deus levantava outra nação para castigar o povo, aí o povo clamava a Deus. Quando o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz. Aí esse juiz libertava o povo da opressão. Aí o povo ficava abençoado. Mas quando o povo estava abençoado, o povo voltava a pecar de novo. Aí Deus levantava outra nação para subjugar aquele povo. Aí o povo clamava a Deus de novo. Aí virava o que, irmãos? Um círculo. Um círculo que é chamado no mundo aí, né, de círculo vicioso. São coisas ruins. O povo sempre andando em círculos, por quê? Porque não queria fazer a vontade de Deus. No deserto também foi assim. Uma caminhada que era para ser rápida, a terra prometida, se tornou uma caminhada de 40 anos. Por quê? Porque o povo estava andando em círculos, não saía do lugar. Tem muitas vidas, irmãos, que estão andando aí em círculo. Não sai do lugar, a vida não muda, sempre a mesma coisa. Vive prova, vive tribulação, vive coisas ruins, às vezes clama a Deus, às vezes chega até buscar a Deus, Deus dá ali o livramento, Deus dá um escape, Deus começa a abençoar, mas depois relaxa de novo. Começa a cometer os mesmos erros, aí entra nesse círculo vicioso. Minha esposa costuma falar, né? Tem coisa que não vai nem para frente nem para trás. Ela fala, William, essas coisas que não vai nem para frente nem para trás, vamos mexer com isso não. Porque isso não está indo nem para frente nem para trás. Aí eu aprendi com ela, né? Então é isso, irmãos. Tem coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós podemos estar andando em círculo, porque nós não estamos indo para a direção que Deus quer muitas vezes. Então chegou o tempo dos reis. Aí quando o rei estava na visão, o povo também ia para a visão. Olha a importância da liderança, da influência. Mas quando o rei também fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o povo também começava a se desviar. Fazia o que era mal também. Aí vieram o tempo dos profetas. O último profeta do Antigo Testamento, porque no tempo dos profetas também, Deus sempre estava enviando um profeta para chegar e falar, olha, conserte a sua casa, porque certamente tu morrerás. Se a gente for ler a Bíblia no Antigo Testamento, a maioria das profecias eram profecias de alerta. Eram profecias de juízo. Os profetas falando, olha, conserte a sua casa, ai de ti, ai de ti, ai de ti.
Muitas vezes o profeta também enxergava os seus próprios erros e falava, ai de mim também, né? Então, irmãos, Deus foi levantando os profetas para alertar o povo. Veja que é diferente, né, de muitas profecias de hoje em dia. Às vezes a gente vê profecia só de bênção, que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai abençoar, e é caneta de ouro, é carro, é casa, é chave disso, é chave daquilo. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a maioria das profecias era confrontando e não massageando o ego do povo. Era alertando, não era muitas vezes adulando, bajulando, não. Era falando a verdade e não iludindo o povo com falsas ilusões. E aí, tempo dos profetas, o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Antes de Jesus surgir, João Batista já estava preparando o caminho. E qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. A mensagem de João Batista não era essa, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus está se agradando, porque às vezes nós podemos estar com a nossa vida toda desconcertada. E se a gente for ouvir uma profetada, é perigoso ainda nós ouvir isso aí, ó, Deus está se agradando de você, varão. Minha esposa já dá esse testemunho. Nós éramos novos convertidos, aquela pedra bruta a ser lapidada ainda, e uma vez minha esposa disse que estava toda relaxada na obra, nem querendo fazer a obra direito estava, e ela recebeu uma profecia dessa, olha, Deus está se agradando de você. Já pensou, irmãos? E se ela acredita nisso? Então vou ficar do jeito que eu estou, Deus está se agradando de mim, não quero ir para a igreja, não quero fazer a obra, não quero estar buscando a Deus, e Deus ainda está se agradando de mim. É isso que muitas pessoas estão ouvindo. Tem pessoas que não buscam a Deus, não faz a obra, não pisa o pé na igreja, mas estão ouvindo profetadas por aí. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus está se agradando. Aí a pessoa faz o quê? Acredita e relaxa. Muitas vezes a pessoa até prefere ouvir uma doce mentira do que ouvir uma dura palavra. A pessoa prefere. Só que isso é pior, porque vai fazer com que a pessoa fique no comodismo e a vida da pessoa nunca mude. Então a última mensagem do último profeta do Antigo Testamento foi a mensagem de João Batista, que falou, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E aí nós chegamos no tempo de Jesus. No tempo de Jesus também a pregação não mudou. Se os irmãos forem olhar lá em Mateus capítulo 4, Jesus também pregou isso, arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Então veja que a mensagem não mudou. Às vezes Jesus estava pregando ali compromisso, às vezes Jesus ali estava confrontando, e a Bíblia vai dizer que começava a sair um por um. Mas mesmo quando saía um por um, Jesus não mudava a pregação. Jesus voltava para os 12 que tinham ficado com ele e perguntava, e vocês, não vão também não? Porque a palavra realmente é essa. Não posso mudar a palavra. A palavra pode ser dura, mas é a palavra que salva. E quando Jesus falou, vocês não vão também não? Sabe o que Pedro falou? Mestre, para quem nós iremos, se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna? E nós temos crido e reconhecido que o Senhor é o Cristo. Pedro, irmãos, estava dizendo o seguinte, a palavra pode ser dura, mas essa palavra que vai salvar a minha alma, é que vai salvar a minha vida. É assim nas nossas vidas também, irmãos. Então Jesus ele veio com essa mensagem também de arrependimento, e aí nós chegamos nessa passagem de Mateus capítulo 22. E essa passagem é a parábola do banquete de casamento. Veja que era uma festa de casamento. E a nossa salvação, a representação da nossa salvação, a nossa salvação é representada por uma festa de casamento. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E quem preparou a festa de casamento para o filho? Foi o pai, né? Quem é o pai? Deus. Deus, ele está preparando a festa de casamento do filho. E o filho é Jesus. E Jesus vai se casar com quem? Com a igreja, irmãos. Então a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento maravilhosa. Uma festa de casamento como nunca nós vimos igual. Os pombinhos aí que vão casar, né? Estão na expectativa de ter uma festa linda, uma festa abençoada, uma festa maravilhosa. Agora você imagine, a gente se emociona numa festa de casamento terrena, imagine nas bodas do Cordeiro Celestial, irmãos. Eu já tive nessa honra, esse privilégio e essa responsabilidade muito grande de ministrar o casamento uma vez. Meu amigo, meu colega de trabalho falou, olha, minha filha vai casar, e ele sempre me ouvia ali na rádio, né? Minha filha vai casar e é você que vai ministrar o casamento. Eu pensei, meu Deus. Irmãos, tinha pouco tempo que eu era pastor. Inexperiente, não tinha experiência com essa situação. E aí, irmãos, eu fiquei muito nervoso.
E ali confesso que eu fiquei ali, meu Deus do céu, eu fiquei até com medo. Eu falei, não, irmão, mas tem outros pastores aí mais capacitados e tal. Ele falou, eu faço questão de ser você, William. Tem que ser você, eu faço questão que vai ser você e eu não quero abrir mão. Vai ser você, pastor William. E aí eu tive que ir, né? Negar um pedido desse, irmãos. Me preparei por vários meses, jejuei, orei, me preparei por vários meses. Fomos lá, ministramos o casamento e foi uma coisa linda. Me emocionei, chorei. Irmãos, é uma coisa muito linda. Agora imagine o casamento do Cordeiro com a noiva, irmãos. Imagine o casamento de Jesus e imagine também o banquete. Porque depois do casamento tem os comes e bebes, né? E é tanta comida gostosa. E os garçons nos servindo. Agora com Jesus, imagine o banquete celestial. Imagine como vai ser lindo essa festa. E no banquete do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, tem algo que é maravilhoso, irmãos. Diz que nas bodas do Cordeiro é o próprio Jesus que vai nos servir. Já pensou? O próprio noivo vai nos servir. Jesus, ele vai nos servir. Não vai ser os garçons. Os garçons poderiam ser ali os anjos, né? Mas diz que o próprio Cordeiro é que vai servir o banquete para todos nós. Então é uma coisa maravilhosa. Então o pai preparou essa festa para o filho. Essa parábola representa isso. Deus é ali o pai que preparou a festa para o filho é Jesus, e a noiva é a igreja. E aí o pai preparou com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, com tudo que é do bom e do melhor, preparou essa festa. E existe festa sem convidados? Não existe, né? Não existe festa sem convidados. Se eu falar com minha esposa, eu vou fazer uma festa, mas só eu e ela que vamos usufruir dessa festa. Irmãos, isso não é festa, né? Isso é ali apenas um encontro, no particular nosso. Festa tem que ter convidados. Aí vai dizer que ele mandou, o rei mandou chamar os convidados através dos seus servos. E quem são os servos? Os servos são todos nós. Os servos aqui representam os profetas. Os profetas foram ali convidar as pessoas para esse grande banquete. Mas a Bíblia vai dizer que muitos se recusaram a ir. E por que eles se recusaram a ir? Aqui no versículo 5 diz, mas eles não lhes deram atenção, e saiu um para o seu campo e outro para os seus negócios. Por que eles não foram para a festa? Porque eles colocaram seus negócios como uma coisa mais importante na vida deles. Eles acharam que os seus negócios era mais importante do que aceitar o convite do rei. É diferente dos dias de hoje, irmãos? Quantas vezes o rei está convidando, mas muitos preferem cuidar dos seus próprios negócios. Não, pastor, tenho que me ajeitar minha vida aqui, é meu trabalho aqui, tenho que ganhar o meu dinheiro aqui, tenho que montar minha empresa aqui, tenho que casar, tenho que arrumar meu casamento primeiro, tenho que me estabilizar primeiro. Então isso, irmãos, lá em Lucas também tem uma parábola que semelhante a essa. Lá em Lucas 14, depois os irmãos leem. Lá em Lucas 14, a partir do versículo 15, tem uma parábola semelhante a essa. E lá em Lucas fala claramente, fala que quando o rei mandou seus servos convidar, vai dizer que as pessoas começaram a arrumar desculpas. Lá em Lucas fala claramente, as pessoas começaram a arrumar desculpas para não ir no banquete do rei. Hoje em dia não é diferente também não. Nós estamos pregando, nós estamos convidando, nós estamos chamando, mas sempre tem o quê? Uma desculpa. As pessoas estão arrumando desculpas para não buscar a Deus. Ah, pastor, aconteceu isso. Ah, aconteceu aquilo. Ah, hoje foi isso, mas tal dia eu vou. Chega tal dia. Ah, não, mas hoje aconteceu isso e aquilo. É o meu trabalho, é o meu colégio, é a minha faculdade. Não tenho tempo para buscar o Senhor. Não tenho tempo para ir para esse banquete. Não tenho tempo para ir para essa festa. Recusa o convite. Tem muitos recusando o convite. Olha só a nossa diaconisa Marina. Se ela ficasse em casa hoje e me explicasse, eu ia entender perfeitamente. A dor, se ela quisesse ali sentir a sua dor, se ela quisesse ali tratar a sua dor, pedir ajuda para Deus na casa dela, eu ia entender perfeitamente. Mas ela preferiu hoje estar aqui no banquete do rei também. E é o rei que vai abençoar a vida dela, é o rei que vai tirar a dor do coração dela, é o rei que vai consolar. A dor da saudade realmente fica. Mas Deus, irmãos, Ele nos dá força para a gente prosseguir até o fim. Só Deus sabe a saudade que eu tenho da minha avó, da minha tia, né? Que é a avó da Júlia também.
Só Deus sabe a saudade que eu tenho dos meus familiares, um tio que eu já perdi, uma prima de 15 anos que eu perdi também, que eu amava muito também. Perdi essa prima com a doença. Só Deus sabe. A dor da saudade fica, mas Deus ele nos dá força para continuar. Porque se Deus não tivesse me dado força, eu não estaria aqui hoje. Então muitos recusaram o convite do rei, porque acharam que os seus negócios eram mais importantes. Irmãos, não tem nada mais importante do que Deus nas nossas vidas. O que Deus pode fazer nas nossas vidas, dinheiro não pode fazer, o homem não pode fazer, empresa não pode fazer, nosso trabalho não pode fazer, nossos negócios não pode fazer, fama, glória, conquistas dessa terra, nada pode fazer aquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Por que que Deus tem que ser mais importante nas nossas vidas? Porque só Ele é que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Às vezes a pessoa está trocando, não, vou trocar Deus porque eu tenho a minha empresa para cuidar. Mas quando essa pessoa precisar, a empresa dele não vai poder, irmãos, fazer o que Deus pode fazer na vida dele. Só Deus pode curar, só Deus pode fazer um milagre, só Deus pode nos dar um livramento de morte. Ontem tentaram matar, né, o candidato a presidente dos Estados Unidos. E se os irmãos prestarem atenção como ele teve esse livramento, é Deus mesmo. Ele estava numa posição, ele estava virado assim numa posição. Se ele tivesse continuado, acho que era, ele estava assim, né, ele estava virado para a plateia. Se ele tivesse continuado nessa posição, a bala ia pegar no ouvido, olha só, irmãos, a bala ia pegar no ouvido e ia alojar no cérebro dele. Mas na hora, olha só, na hora exata do disparo, ele não sabia. Mas na hora exata do disparo, ele fez assim. Quando ele fez assim, a bala que era para pegar, alojar, a bala passou de raspão. Isso é ou não é Deus no exato momento, irmãos? Então, e ele é candidato à presidência dos Estados Unidos e é favorito a ganhar esse ano. Então, nem a presidência dos Estados Unidos poderia fazer o que Deus fez na vida dele. Então, é por isso que Deus tem que ser o mais importante nas nossas vidas. Pastor William, mas eu estou precisando de um emprego. Deus pode te dar o melhor emprego. Pastor William, eu estou precisando pagar minhas contas. Deus ele pode te dar a providência para você pagar suas contas. O problema das pessoas é que as pessoas elas ficam dependentes da providência. Nós não temos que ser dependentes da providência. Nós temos que ser dependentes do provedor. Porque se você tiver o provedor, a providência vai chegar na sua vida. Mas às vezes as pessoas não entendem. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me matar de trabalhar. Eu também trabalho muito, irmãos. Trabalho duro também. Aí eu até falei com o jesuíno, porque de repente eu falo que trabalho muito. Aí o jesuíno fala, pastor, acaba o serviço dele cedinho, já vem para casa. Eu falei, mas para chegar nesse estágio, foram 25 anos de rala lá no Nova Cap. Antes eu chegava em casa, era de noite. Só chegava em casa, só dava tempo ali de tomar banho. Às vezes não tinha forças nem para comer, tão cansado que eu estava. Tinha que dormir, acordar 4 horas da manhã no outro dia, pegar ônibus lotado, ir trabalhar, só saía do serviço de noite. Mas aí, né, irmãos, fui ficando velho de casa, ali a gente aprende tudo ali. E como a Nova Cap, hoje em dia, ela já não está com tantos funcionários igual antes, hoje em dia a Nova Cap pode-se dizer que ela está nos dando ali condições, né, de trabalho que nós não tínhamos antes. Então, para chegar nesse ponto, é igual eu falo para o irmão jesuíno, a plantação tem que ralar mesmo, irmão. Na época da plantação, é rala, é labuta. A plantação não é fácil, não. Quem já trabalhou na roça sabe. Para plantar uma roça, sabe. Mas e depois da colheita, irmãos? Depois da colheita, até para colher ainda dá um problema, dá um trabalhozinho, né? Mas depois que você colhe, aí você só vai desfrutar daquilo que você plantou. Mas é necessário dureza para trabalhar, é necessário dureza para colher também. Então, meus irmãos, se você depender do provedor, a providência vai chegar na sua vida. Mas essas pessoas não entenderam isso. Aí elas preferiram seus negócios. E aí, no versículo 6, vai falar uma coisa interessante também. E os restantes das pessoas? Vai dizer, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Olha só, Deus enviou os profetas. No contexto dessa passagem, está falando aqui dos judeus. Deus convidou primeiro quem? Os judeus. Mas os judeus não quiseram. Muitos judeus não quiseram. Aí Deus estendeu esse convite para quem? Para nós, os gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Mas Deus primeiro veio para o povo de Israel. Convidou aquele povo ali. O que o povo fez? Recusou. Aí Deus estendeu esse convite a todos nós.
Então, irmãos, muitos chegaram até o cúmulo de matar os profetas. Quantos profetas não foram mortos? Porque não aceitaram o convite e ainda mataram, né, os profetas. Hoje em dia, os profetas ainda continuam sendo mortos. Uns morrem, né, fisicamente. Uns ainda estão sendo aí, aqui no Brasil nem tanto, mas tem muitos lugares, aquelas medalhas ali, ó, são tudo de países que são perseguidos. Lá os profetas estão sendo mortos, fuzilados, esquartejados, queimados, apedrejados. Aqui no Brasil ainda não está acontecendo isso. Mas muitas vezes se mata o profeta de outra maneira. Às vezes mata o profeta com palavras. Amaldiçoa o profeta, mente sobre a vida do profeta, calunia o profeta, deseja mal para o profeta. Se mata muitas vezes de outras maneiras, né? Então essas pessoas mataram o profeta. E aqui no versículo 7 vai dizer, ó, o rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Isso aqui é o que, irmãos? É juízo para quem não aceita o convite de Deus. É juízo, uma hora vai chegar o juízo. Agora aqui no versículo 8 diz uma coisa interessante. Ó. Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Irmãos, o banquete já está pronto para todos nós. Quando a palavra de Deus fala que o banquete já está pronto, é porque já está tudo pronto. Jesus falou, eu vou preparar lugar, mas quando eu preparar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês também, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, o banquete já está pronto, a festa já está pronta, os anjos já estão prontos, as nossas vestes nupciais já estão prontas. O lugar que Deus preparou para todos nós já está pronto. Agora uma pergunta interessante. O banquete já está pronto para nós. Mas será que nós estamos prontos para o banquete? É forte, né, irmãos? O banquete está pronto para todos nós. Mas será que nós estamos prontos para o banquete? Porque quando ali aquelas pessoas recusaram, aquele grupo de pessoas recusaram o convite, aí Deus mandou ali outros servos para convidar outras pessoas. O povo de Israel era considerado uma elite, né? Eram os religiosos, eram os fariseus, conhecia muito ali das escrituras. Eles eram considerados uma elite. Eles eram considerados privilegiados. Eles eram considerados convidados de honra. Mas ainda assim eles não aceitaram o convite. Aí o que Deus falou? Então vocês vão sair agora nos becos, nas vielas. É como se Deus falasse no dia de hoje. Vocês vão sair aí pelos bares, pelos botecos, pelos prostíbulos, nas cadeias, nas casas de recuperações. Vocês vão sair por esses lugares, onde tem um mendigo, onde tem um drogado, e vão chamar essas pessoas. E é interessante que Deus fala assim, ó, o rei fala assim, vão chamar essas pessoas para que a minha casa fique cheia. Isso me chama a atenção, irmãos, porque a vontade de Deus é que a casa dele fique cheia. Muitas vezes nós falamos, não importa se a igreja está cheia ou está vazia, nós vamos adorar a Deus do mesmo jeito. E sim, nós vamos adorar a Deus do mesmo jeito. Porque, apesar que muitas vezes, né, irmãos, nós não vamos aqui ser hipócrita. Quando realmente as pessoas não querem, isso muitas vezes causa mais tristeza. A gente se esforçar, a gente querer arrumar tudo, se dedicar. E quando a gente vê, irmãos, a indiferença das pessoas, muitas vezes a indiferença dos nossos familiares também, isso, querendo ou não, muitas vezes causa sim uma tristeza. Nós queríamos que nossos familiares estivessem, que a casa de Deus estivesse cheia, que a gente estivesse mais unido, com mais força, um exército maior, todos nós queríamos. Mas isso não é só a vontade do homem, do pastor, não. Aqui fala que é a própria vontade de Deus. Olha só o versículo 10, ó. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A vontade de Deus é que a casa esteja cheia. Mas por que a casa não está cheia? Não é porque Deus não quer, é porque as pessoas estão recusando o convite. Agora uma coisa importante, quando Deus mandou buscar essas pessoas, Deus falou, vocês vão pegar os bons e os maus. Já que os meus convidados de elite, de honra, não quiseram, hoje em dia vocês vão pegar os bons e os maus, não importa.
mas vocês vão convidar eles para a festa. Irmãos, Deus não olhou para a nossa situação quando nos convidou para a festa. Ele apenas nos mandou o convite, né, para a festa, e nós aceitamos o convite. Não foi por mérito, não é porque nós fizemos coisas boas, não é porque nós merecemos, não. Deus falou, chama os bons, chama os maus, todos estão convidados para a minha festa, para a festa do meu filho. E aí, essas pessoas foram para o banquete. Agora, uma coisa interessante, não é porque essas pessoas foram para o banquete, que essas pessoas iam ali usufruir do banquete de qualquer maneira, não. Não tem como nós desfrutarmos do banquete de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Olha só o que diz aqui no versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Isso é interessante, né? O homem já estava no banquete, o homem já estava ali na festa, mas não estava usando veste nupcial. Olha, irmãos, quando Deus nos chama, Ele nos chama como nós estamos. Nós mesmos falamos, não, tem que vir para Deus do jeito que você está mesmo. E é verdade. Nós vamos até Jesus do jeito que nós estamos. Deus não olha para as nossas condições. Mas depois que nós estamos na presença de Jesus, aí nós temos que nos adequar ao padrão do rei. Não é o rei que tem que se adequar ao padrão das pessoas, não. Somos nós que temos que nos adequar ao padrão do rei. Note que aquela pessoa já estava na festa, mas não estava com veste nupcial. O que significa a veste, irmãos? A veste significa vida com Deus. A veste significa, irmãos, santidade. Ter uma vida de separação, de consagração a Deus. Então aquele homem estava ali, mas não estava do jeito que Deus queria. Não estava ali com a sua casa arrumada, não estava com a sua veste arrumada. Então não é só estar dentro da igreja, mas é seguir os padrões do rei. É seguir os padrões de Deus. Não é estar dentro da igreja que vai nos salvar, não, irmãos. Não é estar dentro da igreja que vai fazer com que a gente desfrute o banquete nupcial, não. Nós temos que estar segundo o padrão do rei. Em primeiro lugar, Deus nos chama do jeito que nós estamos. Todo desconcertado mesmo. Mas a partir do momento que nós estamos no banquete, nós temos que estar de acordo com o padrão do rei. Era o rei que escolhia o padrão de vestes que os convidados iam vestir. Então aquele homem não estava com a sua veste. E ali no versículo 12 diz, e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Ou seja, o homem não tinha o que falar. Hoje em dia, nessa terra, nós podemos, irmãos, inventar várias desculpas para viver uma vida desconcertada. Várias justificativas, irmãos, nós podemos ter aqui nessa terra. Ah, Senhor, é por isso, é por aquilo, é por causa daquilo outro. Mas o dia que o rei vir para prestar contas com cada um de nós não vamos ter nem o que falar se a gente estiver desconcertado. Sabia, irmão? Se a gente estiver desconcertado, nós vamos falar o quê? Se é o rei que determina o padrão com o qual nós devemos andar. Às vezes a pessoa tem uma falsa impressão assim, não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu ando da maneira que eu quiser. Para começo de conversa, a vida nem é nossa. Deus dá a vida, é Ele que tira a vida. Isso significa que é Ele que é o dono da vida. Aí às vezes a pessoa quer andar do jeito que ela quer, mas não é do jeito que ela quer. Para nós desfrutarmos do banquete, temos que andar do jeito que Deus quer para nós. E aí o homem emudeceu, não teve nem o que falar, não conseguiu nem se justificar. E aqui no versículo 13, irmãos, olha só para encerrar. A parte mais triste dessa parábola está aqui no versículo 13. Diz assim, então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Percebeu a diferença? Aquele convidado estava num banquete, tudo do bom e do melhor, as coisas mais lindas, tudo do mais saboroso ele poderia ter desfrutado, mas ele resolveu estar de qualquer maneira na presença do rei. Então ele trocou um lugar abençoado, um lugar maravilhoso, por um lugar horrível, por um lugar tenebroso. Porque quando a Bíblia fala, ali haverá choro e ranger de dentes, é porque está falando que essas pessoas vão ser lançadas aonde? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então é trocar as coisas maravilhosas de Deus pelas coisas horríveis das trevas.
Inconscientemente, muitas pessoas estão fazendo isso. E outras estão fazendo até conscientemente. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Hoje em dia, a maioria das pessoas conhece a palavra. Tem muitos países ainda que a Bíblia ainda não entrou, mas a Bíblia fala que um dos sinais da vinda de Jesus é que o Evangelho vai ser conhecido em todas as nações. Esse é o maior sinal da vinda de Jesus. É que o Evangelho vai ser pregado em todas as nações, aí chegará o fim. Então, irmãos, ninguém é indesculpável. Hoje em dia, a maioria das pessoas conhece a palavra, ouve uma pregação, às vezes vai na igreja. Quando não vai na igreja, olha só como Deus é. Às vezes a pessoa não vai na igreja para fugir da palavra. Mas quando abre ali um Facebook, abre ali um Instagram, tem várias pregações, né? Hoje em dia eu fico observando, tem várias pregações pequenininhas ali, mas é pequena, mas é direto e reto. Tem palavras objetivas ali. Então até mesmo uma rede social, quando a pessoa vai abrir, o evangelho está sendo pregado. Então não tem justificativa, irmão. Se a pessoa escolher viver da maneira que quiser na presença do rei, vai acontecer isso, vai ser lançada para fora, irmãos. E olha só no versículo 14, explica por quê. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que aceitaram o convite do rei, e não somente aceitaram, mas aqueles que se vestiram com suas vestes nupciais. É claro que aqui não está falando de roupa, né? Essas roupas terrenas, não. Está falando de vestes de santidade, de veste de consagração, de veste de verdade, de vida com Deus. Então, para nós desfrutarmos desse banquete, irmãos, é aceitar o convite e seguir os padrões de Deus para as nossas vidas. Quando Deus usar os servos, nós não podemos ali desprezar os servos, nós não podemos ali querer matar os servos, irmãos. Não podemos ali ter ódio dos servos, não. Deus está enviando os servos porque Ele quer que a gente participe desse banquete. E aí nós temos que dar ouvidos, porque a palavra de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós não estamos vivendo tempos fáceis, não. Estamos vivendo tempos difíceis. A gente luta para a nossa família estar na presença de Deus. A gente luta para as pessoas estarem fazendo a obra do Senhor. A gente luta para as pessoas estarem nos cultos adorando. Mas a Bíblia aqui fala, muitos são chamados, meu filho. Eu estou usando muitos aí para chamar. Meu filho, essas vidas que estão aqui hoje, ó, eu estou usando elas para convidar outras pessoas, para convidar os familiares. Então muitos estão sendo chamados através da nossa vida, através das lives, através das redes sociais. Muitos estão sendo chamados, mas poucos serão os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que não desistirem de estar na presença de Deus, irmãos. Porque até para nós usarmos as vestes nupciais, nós dependemos dele, porque é ele que vai conceder essas vestes para todos nós. Veste de santidade, veste de pureza, não vem do homem, vem do próprio Deus, e é ele que vai nos capacitar para nós participarmos desse banquete. Amém, irmãos? Essa foi a palavra de hoje, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Foi um ensino da palavra, né, que a gente não venha recusar o convite do rei. E quando nós aceitarmos o convite do rei, que a gente venha se enquadrar nos padrões do rei.